Muito bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui em Belo Horizonte mais uma vez, essa terra linda que sempre me recebe tão bem. Professor Diely Nunes, muito obrigado pelas gentilíssimas palavras. Eu que sou declaradamente um admirador do trabalho de Vossa Excelência, inclusive naquilo que diz respeito ao novo CPC. Eu tomo a liberdade de cumprimentar os organizadores deste evento, fazendo esses cumprimentos na pessoa do professor Leonardo Beraldo, que me convidou, que me mandou o e-mail, muito gentil, muito atencioso, muito preocupado com tudo. Agradeço ao professor Beraldo e também cumprimento todos os eminentes colegas da plateia, na pessoa do querido amigo professor Lúcio Delfino, que está aqui agora. Agora é difícil de ver aqui, mas está aqui na frente. É engraçado, né? A gente acha que... Mas está lá o professor querido amigo Lúcio Delfino, lá da linda terra de Uberaba, e que até onde eu sei ele é palmeirense, não é isso, professor Lúcio Delfino? O que o torna também, por esta razão, né, uma pessoa ainda mais especial. Já foi 1 minuto, em termos de cumprimento de tempo, teremos que ser, agora 38h56, agora 38h55, 53, 52, temos que falar, então, sobre o nosso tema, a atipicidade da tutela executiva no novo CPC. Esse é um tema, eu diria, um tema menos comum de se falar. É um tema, e se me permite, professor Diely, pegando um gancho, é um tema para nos fazer pensar, para nos fazer refletir, né? Porque há um problema com o novo Código de Processo, permito dizer, um perigo, uma armadilha, porque muitos acham que o novo Código vem pronto para ser aplicado. Ele é um código novo, todo arrumado, todo sem letras, só tem números, né, diferente do de hoje, tem mais letras do que números, e que, por isso, então, basta lê-lo para interpretá-lo. Basta interpretá-lo para aplicá-lo. Isso é uma heresia, né, do ponto de vista da hermenêutica jurídica, que talvez confunda texto de código com norma jurídica, etc. Poderíamos ficar horas discutindo aqui. E é um tema, então, que quer forçar uma provocação e que, por incrível que pareça, não tem nada de novo. Uma provocação que não é nova. É uma provocação que, para usar a idade da lei, tem 20 anos de idade, 21 anos de idade. Né? É tão velha quanto o Código atual, na sua macro e estrutural reforma de 94, para o bem e para o mal, para o bem e para o mal. O discurso não é ideológico, o discurso é de direito positivo. Mas, antes disso, eu não posso me furtar de uma consideração, que eu chamo aqui de primeiras considerações, muito rapidamente. Eu chamo a atenção de todos os eminentes colegas deste muito bom e muito festejado evento aqui em Belo Horizonte, para algo que, em geral, a doutrina brasileira não prestou atenção. O Código de Processo Civil, tal qual publicado no Diário Oficial, no dia 17 de março de 2015, contém centenas de modificações indevidamente postas ao final dos trabalhos legislativos. Os parlamentares dizem que isso é muito comum no Brasil. Alguns até usam o nome jobinada para descrever este fenômeno, em homenagem a um ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Justiça e deputado constituinte, que, em algum momento da sua vida pública, enquanto ministro do Supremo, presidente do Supremo, se orgulhou de ter alterado 2 textos, pelo menos, da Constituição Federal de 88, enquanto deputado constituinte. Dizem que isso é muito comum, e de fato é. O que eu quero chamar a atenção é até quando nós, brasileiros, nós, mineiros, nós, paulistas, mas nós, brasileiros, teremos que ver os nossos deputados e os nossos senadores desobedecendo as regras mais comezinhas da representação popular. Porque conversava com um querido amigo Lúcio Delfino vindo para cá, uma coisa é eu discordar do professor Diely sobre um determinado assunto, o professor Diely discordar de mim sobre um determinado assunto, discutirmos, fazermos uma votação e a maioria dizer, o professor Diely, a opinião dele fica, a posição do professor Cássio não fica. Isto está bom. Isto é a democracia representativa majoritária, que é a que nós temos no Brasil. A outra coisa é permitir que esta eleição vá, que esta votação vá adiante e, depois, quando o texto já está aprovado no plenário do Senado Federal, ele é submetido a uma revisão de 2 meses e 10 dias, e o resultado dessa revisão de 2 meses e 2 dias é a criação de N regras diferentes.
Isto sem contar as regras que, no próprio Senado Federal, em dezembro de 2014, foram, na minha opinião, indevidamente alteradas, simplesmente porque não guardam correspondência nem no projeto do Senado, aprovado em 2010, nem no projeto da Câmara, aprovado em dezembro de 2013 e em março de 2014. Um exemplo, eu poderia numerar dezenas de exemplos com centenas de artigos. Tutela provisória. Outro exemplo, incidente de resolução de demanda repetitiva, pelo menos 2 artigos, que simplesmente não existiam no projeto. Ah, mas veio para solucionar um problema. Pouco importa, aquilo não foi discutido pelo Congresso Nacional. Aquilo viola a Constituição Federal, artigo 65 e seu respectivo parágrafo único. É o contrassenso, um dos vários contrassensos do Código de Processo Civil. Devido ao processo legal, ou como vocês aqui de Minas preferem, como eu particularmente prefiro, devido ao processo constitucional, não é só o jurisdicional, é o estatal, é também o legislativo. Da mesma forma que uma sentença que não corresponda ao pedido ou à reconvenção é viciada, a lei que não corresponde ao processo inaugural do processo legislativo é viciada. Fica o convite, fica o desafio, fica a reflexão, para que cada uma das senhoras, cada um dos senhores, possa meditar a respeito do assunto. A respeito disso, enfim, nessa humilde obra aqui que o professor Dielli gentilmente fez menção, então eu procuro falar isso para provocar o assunto. E certamente é o caso de ir por aí. Porque o juiz, amanhã, do caso concreto, pode falar, não, eu não aplico essa lei. Seja porque ela é inconstitucional substancialmente, aí é uma forma mais comum de ver, embora muito pouco aplicável, mas eu deixo de aplicar, porque isso aqui surgiu indevidamente no processo legislativo. Então, esta é uma primeira provocação, ou o que eu chamo aqui de primeiras considerações. Para além disso, vamos ver. Para além disso, 2 palavras sobre a estrutura do novo CPC. Isso é interessante. Aí isso está desde o anteprojeto. Algo que a mim me magoou muito. Eu tive o privilégio de participar da comissão do Senado, da primeira comissão, portanto, de revisão do anteprojeto, mas algo que me parece desonesto intelectualmente é dizer que certas virtudes do novo CPC, e há várias virtudes, na minha opinião, digo desde logo, mas surgiram a posteriori. Isso é mentira. Muita coisa boa surgiu a posteriori, mas muita coisa boa já estava lá, desde o anteprojeto, da comissão Fux, das quais participaram grandes juristas, e para falar de um deles, se não o maior deles, o professor Humberto Teodoro Júnior, que abriu este evento com chave de ouro, como eu bem sei, só pude lamentar de não ter o privilégio de estar aqui pessoalmente. Mas a estrutura do novo CPC, ela é assim desde o seu início. Mudou-se depois formalmente a nomenclatura, mas essa era a ideia. Parte geral, uma parte especial, o nosso tema está na parte especial, né? E aí é que está, falsamente na parte especial, porque eu vou falar de cumprimento de sentença, vou falar de execução, o painel que se segue é sobre cumprimento de sentença e execução, mas sem a parte geral do código, fica fraco aquilo que eu quero falar. A tal da atipicidade da tutela executiva, ela não decorre só dos artigos que o Código traz na sua parte especial sobre cumprimento de sentença e processo de execução, isto é, execução fundada em título extrajudicial, mas também da parte geral, e depois o livro complementar. Essa macrodivisão, acho eu, ela é bastante importante. Como eu disse, o que eu trago não é propriamente um tema novo, talvez uma roupagem nova, talvez uma preocupação que possa parecer nova, mas sabemos todos, o direito processual civil no Brasil não começa com o Código de 2015. Né? Nós temos um histórico, ao meu ver, muito importante, conquistas importantes, temos doutrina referenciadas não só no Brasil, mas no exterior, sobre diversos institutos do direito processual. O Código Buzaide, o Código em vigor,
porque alguns colegas se referem a ele como se revogado estivesse. O único Código de Processo Civil revogado que eu conheço é o de 39, pelo menos em terras brasileiras, por enquanto. E a depender da boa vontade de um certo ministro do Supremo Tribunal Federal, vai demorar um pouco mais de tempo ainda, não é? Sei que o professor Paulo Medina bem falou sobre isso, apoio Sua Excelência nesse momento em relação a isso. Uma questão de não ter lido, não ter prestado atenção, não ter levado a sério o processo legislativo a tempo e correr atrás do prejuízo. Isso é inadmissível, ainda mais vindo de uma autoridade pública. De qualquer forma, o nosso tema, ele tem 20 anos de idade, 21 anos de idade. Ele é maior nos termos do Código Civil de 16, não é nem do 2002, que baixou para a maioridade para 18 anos. Eu me refiro à Lei 8952 de 94, que, entre outras modificações, introduziu o artigo 461 no Código de Processo Civil em vigor. Eu me refiro à Lei 10.444 de 2002, que introduziu, entre outras, o 461A no Código em vigor, e falo da Lei 11.232 de 2005, que introduziu o 475J no Código em vigor. 461 é a famosa tutela específica das obrigações de fazer. O 461A, a famosa tutela específica das obrigações de entrega de coisa. E o 475J é o cumprimento de sentença. Mas é como se nós disséssemos, cumprimento de sentença com relação às obrigações de quantia. E as perguntas que se faz quais as consequências dessas modificações? Mas vejam, as consequências estruturais. Eu me preocupo muito como processualista civil, como estudante ou estudioso do processo civil, como queiram chamar, mas eu me preocupo muito mais com consequências estruturais, e não só com a mera leitura do texto. Eu diria a mera leitura do texto é a parte fácil. O problema é o que está por trás do texto, onde está a norma. Ao meu ver, essas consequências, ou uma das consequências, isso desde 94, passando por 2002, passando por 2005, nos convida a uma releitura total, uma releitura. Eu tendo ao abandono, mas uma releitura, com certeza, do que é clássico da nossa doutrina, clássico da nossa lei, inclusive clássico das leis fora do Brasil, o tal binômio condenação-execução. Eu me pergunto se aquilo que parte da doutrina brasileira, baseada em Pontes de Miranda, já havia proposto e já havia alcançado, a tal da ação/sentença/tutela condenatória, ação/sentença/tutela executiva lato sensu, ação/sentença/tutela mandamental, se essas três classes, a condenação em contraposição à executiva lato sensu, em contraposição à mandamental, eu me pergunto se essas três classes de ações, de sentenças ou de tutelas, particularmente acho que são mais tutelas do que sentenças e muito mais do que ações, particularmente, mas eu me pergunto se elas já não tinham que ser superadas pela evolução do direito positivo brasileiro, mesmo para quem quer dizer involução do direito brasileiro. Isso é que é importante, mesmo para quem seja contra a ampliação dos erradamente chamados poderes do juiz. Eu me pergunto se mesmo para quem entende, atrevido o código, criar o 461 e o 461A e depois o 475J, mesmo que ideologicamente contrários, eu me pergunto, a pergunta é pertinente, ainda é a mesma, temos ainda que falar em condenação executiva lato sensu e mandamental? Se sim, quais são as diferenças? Isso faz muita diferença no dia a dia, inclusive do advogado, do juiz, do promotor, do defensor público, no dia a dia do fórum. Afinal, qual é o pedido imediato que a nossa doutrina fica falando? Se eu pedir para condenar, o juiz pode mandar. É isto. Ainda por cima eu tenho essa consequência prática de petição inicial. O juiz está vinculado ao pedido imediato, sendo bastante tradicional na exposição. E, ao meu ver, a questão era muito mais o convite feito pelas leis, desde 94, há um abandono dessa tripartição e talvez o enaltecimento do estudo desse tema numa perspectiva um pouco diversa. Chamo lá de execução por subrogação, execução por medidas de apoio, aquilo que até a doutrina mais tradicional, a própria doutrina liebmaniana, se referia à execução indireta, mas vamos falar em medidas de apoio ou até em técnicas coercitivas dirigidas ao juiz. Para que não fiquemos em suspense sobre onde eu quero chegar, é a história do faça sob pena de multa. É isto.
Em vez do juiz ir lá e fazer por ele próprio, ir lá e pegar por ele próprio, ele incentiva o devedor, isto é, o executado, a ele próprio, ao próprio executado fazer. Então, ele incentiva coercitivamente, faça sob pena de multa, apenas para exemplificar, repito, para que não fiquemos na teoria, a discussão não é teórica em si, não é a nomenclatura, é o que está por trás disso, que eu repito, quando vem isso no direito brasileiro, no Código de Processo em 94, eu posso até ver isso no direito brasileiro desde 1990, com o artigo 84 do Código do Consumidor, se eu quiser. Então, essa é a ideia, até quando que nós poderemos tentar encaixar os modelos clássicos e tradicionais na evolução, sem levar em conta a evolução do direito brasileiro. E para pensar, afinal, nós estamos falando de ações, de sentenças, de tutelas, ou até introduzo isso, ou técnicas da obtenção de tutela. Obtenção, aí é que é interessante. E nesse sentido, o artigo 4º do Código de Processo Civil nos ajuda a refletir. O 4º do novo Código nos ajuda a refletir. Obtenção de tutela não é só a obtenção do reconhecimento jurisdicional de quem faz jus à tutela. Não basta o juiz dizer o credor é credor mesmo. Isto, na maior parte das vezes, é insuficiente. É necessário, é indispensável, mas é insuficiente. Porque ao dizer que o credor é credor mesmo, então a afirmação do credor é confirmada pela atividade cognitiva do juiz, isto por si só não significa satisfação daquele crédito. E muitas vezes, se formos olhar ao foro, à prática do foro, à prática forense, nós vamos ver que o processo continuará em prol de atividades de satisfação. Então, essa obtenção da tutela que eu me refiro aqui, é a obtenção completa, não só da atividade cognitiva, mas também da atividade satisfativa. É o que eu digo, aí não tem nada de novo no artigo 4º do Código de Processo Civil, data máxima vênia, não tem mesmo. Não para quem estuda processo. Mas que bom que está lá. Porque aí mesmo para quem não estuda, porque é um prático do dia a dia, não há mal nenhum nisso, entendam? Quero ser bem entendido, não critico quem é o prático do dia a dia. Está escrito com todas as letras, a atividade jurisdicional não é só a cognitiva, é também a satisfativa. Então é isto está incorporado expressamente, mas não é pelo artigo 4º, repito, é desde sempre, isso está na Constituição, em última análise, inclusive em algumas europeias, inclusive em legislação europeia, etc. E tal. Como é que essa temática vem para o novo CPC? Né? O novo CPC ele é muito bem organizado em relação a isso. Na verdade, ele, em boa parte, ele é o código atual passado a limpo, o que eu não acho pouca coisa. Me explico. Ele ajuda ao leitor do código a entender o código, porque hoje ele é muito mais difícil de ler. O 461, o 461A, o 475J estão encaixados, e permito-me dizer, mal encaixados no código atual. O 475J, ainda a Lei 11.232 de 2005, teve o cuidado de criar um espaço próprio, o capítulo 10º do título 8º. Né? Agora, o 461 ainda era aquela época em que você achava o código, achava um espaço mais ou menos e punha lá. Então, veja, o 461 vem dentro da coisa julgada. Isso não tem nada a ver com coisa julgada. Aliás, isso é uma coisa bem resolvida para o mundo inteiro, inclusive para o brasileiro. Efeito de sentença é uma coisa, coisa julgada é outra coisa. Mas o 461 vem no meio da coisa julgada, falando de efeito, pelo amor de Deus. Pior, o 461A vem a reboque. Menos mal que o 475J, repito, vem numa seção própria. Né? Mas eu repito, o código novo tem virtudes, às vezes virtudes menos perceptíveis, mas essa, na minha opinião, é uma virtude, ele é mais fácil, extremamente cansativo, ingênuo até. Né? Ele começa a descrever hipóteses, achando que todas as hipóteses estão lá devidamente reguladas por ele e que nada que não seja aquilo acontecerá no mundo. Isso é ingenuidade. Data máxima, 19 parágrafos sobre honorários de advogado, pois qualquer um de nós aqui é capaz de enxergar 40 outros problemas além dos 19 enxergados pelo legislador. Isso é evidente. Então, não vou entrar nesse mérito. Mas está tudo lá, está tudo escrito, muito bem escrito, que nem aqui, a coisa está bem dividida. Cumprimento de sentença de um lado, né? Execução de título extrajudicial do outro. Então, isto é o que nos importa. Esse é o material normativo, legislado, codificado, sobre o qual nós, a partir de 16 ou 17 ou 18 de março de 2016, até isso está gerando dúvidas importantes, eu diria, nós teremos que
pensar. Os artigos são aqueles: o cumprimento de sentença, 513 a 538, processo de execução 771 a 925. E aí também, ao meu ver, existe algo que já existe no Código atual, mas que o Código Novo, ele, ao passar a limpo, ele deixa mais claro, mais didático. Então, mesmo numa leitura do próprio Código, né, enfim, código cru, né, como a gente costuma dizer, ele nos ajuda. Uma coisa é pagar quantia, regras próprias de pagar quantia. Outra coisa é a obrigação de fazer ou não fazer, regras próprias para fazer ou não fazer. Outra coisa é a obrigação de entregar coisa, regras próprias para entrega de coisa. E até o cuidado da lei, olha, não é só obrigação, é dever também. Isso em homenagem ao querido amigo professor Eduardo Talamini, que já via o 461 para além das obrigações de direito privado. Meu ver, é uma coisa meio óbvia, mas o que eu digo, o Código ele peca muitas vezes pelo excesso, pela obviedade, para que não haja dúvida nenhuma que obrigação vai além daquela relação obrigacional no sentido do direito privado, mas também alcança deveres e, portanto, situações de direito público. Enfim, se houvesse alguma dúvida, o Código não permite, mas tudo, repito, na perspectiva de arrumar as coisas. E aí vem a questão, quando se analisa o cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia, execução por quantia certa contra devedor solvente, para usar a nomenclatura de hoje. Em contraposição às execuções das obrigações de fazer e não fazer e entrega de coisa, há claramente, seja olhando o Código de hoje, seja olhando o Código de amanhã, uma macro diferença. A execução para pagamento de quantia é típica. As técnicas executivas são típicas. Típicas no sentido de que elas são procedimentalizadas. Pague em 15 dias, sob pena de multa de 10%. Típico. Este é o modelo. A atipicidade da tutela ou da técnica executiva, no entanto, é a regra. A atipicidade é a regra para as obrigações e ou deveres de fazer, não fazer ou entrega de coisa. No sentido de não há um modelo pré-concebido pelo legislador para que o réu faça, uma vez citado ou intimado, conforme o caso, cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, para que ele faça, não faça, desfaça, entregue ou restitua a coisa. Não há. Digamos, e aí o menos avisado ele pode ler no sentido de achar que há um modelo pré-concebido. Não, mas é para fazer sob pena de multa. Data vênia, não é isto que o Código atual diz, não é isto que o novo Código diz. O Código dá, claramente, no 461, parágrafo 5º atual, equivalendo ao 536 do Código Novo, ideias para o juiz. E a multa é uma dessas técnicas, que inclusive no Código Novo ganha um artigo próprio, 537, querendo eliminar algumas das dúvidas da doutrina e da jurisprudência sobre a dinâmica da multa. Agora, dizer que isto é típico, data vênia, não é verdade, porque o juiz pode muito bem determinar que se faça, não faça, ou que se entregue, independentemente de multa, mandando buscar e apreender, mandando emitir na posse, ou simplesmente verificando a infungibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, desde logo impondo a que um terceiro faça, quiçá porque atende a um pedido do autor nesta petição inicial, neste momento, seja do cumprimento de sentença ou da execução de título extrajudicial. E vejam, mesmo no direito brasileiro, da atualidade, e mesmo olhando para o Código futuro, há muitas perguntas sobre essa tipicidade das obrigações de pagar quantia e ainda mais, dessa atipicidade das tutelas ou técnicas executivas das obrigações de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Eu apenas ilustro em relação a isto. Quando se fala em obrigação de quantia, olhando o Código Novo, artigo 827, lá se fala, citará o executado para pagar em 3 dias. Na execução de título extrajudicial, incentiva-se o pagamento pela redução dos honorários de advogado em 50%. O Código Novo deixa claro, 10% fixado inicialmente. Se pagar em 3 dias, são 5% de honorários. Os eminentes advogados aqui presentes, já que o evento é da OAB, eu permito-me dizer, o advogado tem que dar graça a Deus, hein? Não tem que reclamar desses honorários de 5%, não. Se pagar em 3 dias, está muito bem pago.
Convenhamos, muito bem pago, porque convenhamos que fazer uma petição inicial de execução de título extra não é exatamente uma dificuldade muito grande, se for título de verdade, né? Se eu precisar explicar muito, talvez valha a pena ir para uma monitória, uma tutela da evidência, que o código é over, ele tem tudo junto, tutela monitória, tutela da evidência, porque a gente aprendeu que são coisas diferentes, e não são, né? Mas não vem ao caso aqui, porque não é meu tema. Então, a gente entra com uma execução de título extra, torce para pagar em 3 dias, ganha 5% e tem que rezar para o executado continuar fazendo isso. Ele vai ser uma pessoa feliz, tem que querer bem esse executado. Mas eu lhes pergunto, esses 3 dias contam como? É uma dúvida. No código atual é mais duvidoso ainda. No código novo me parece que está claro, no 829, que é da própria citação, independentemente, pois, da juntada aos autos do mandado de citação. Menos mal, mas o que eu digo, mesmo dentro da tipicidade, nós temos dúvidas honestas intelectualmente, né? A atipicidade que existe, né, para as obrigações de fazer ou não fazer são ainda mais complexas, né? Qual é a dinâmica da multa? É possível multar a parte pública? É possível redirecionar, numa execução de obrigação de fazer e não fazer contra a pessoa jurídica, redirecionar a multa ao sócio, à autoridade coatora no mandado de segurança? É possível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para esta finalidade? Ponto de interrogação. Veja, a multa é atípica, é uma medida atípica, né? Além disso, o código lá, no 814, fala em multa diária. Será que é diária mesmo? Ela não pode ser maior que de dias, ou menor do que de dias, em horas, minutos ou segundos? Um tema muito polêmico, estava no projeto da Câmara, e aí, por ideologia majoritária, correta, foi tirado, não sobreviveu, na última etapa dos processos legislativos. Então, aqui não há problema nenhum, mas havia na Câmara, no projeto da Câmara, expressamente a possibilidade de intervenção judicial em atividade empresarial. Isto não está no código, repito. Legitimamente, o Senado Federal, na última etapa do processo legislativo, não previu isto. Ótimo. Mas eu lhes pergunto, a despeito da não previsão, aí é que vem, é atípica. Quaisquer medidas são adequadas para um fazer. O juiz poderá adotar a intervenção judicial, certamente levando em conta o que diz a lei de recuperação judicial de empresas, até mesmo a lei de abuso de poder econômico, que era, inclusive, expressamente referida, mas como medida atípica. E aonde é que vem o interesse da questão? Justamente porque o Código não prevê, mas não proíbe. Eu me pergunto, até e se proibisse? Né? Com relação à obrigação de entrega de coisas, 806, o Código é muito claro. O devedor está lado para entregar a coisa. Só se não entregar é que haverá o mandado de busca e apreensão ou emissão na posse. Eu lhes pergunto, o juiz não pode inverter isso no caso concreto? Por que eu vou estimular se a coisa está lá? No bem imóvel, então, isso é um pouco patético, não há propriamente uma entrega, há uma emissão. Eu vou esperar, perder meu tempo, por quê? Apenas para perguntar. Vejam como as perguntas existem. Mas eu quero ir além. Eu quero ir além, porque até aí eu não falaria nenhuma novidade, eu só traduziria as novidades para o novo código. No novo CPC, chama atenção lá na parte geral, como eu disse, na parte geral, esse artigo. Esse eu tomei a liberdade de transcrever. É um artigo que passa batido, às vezes. 139, inciso 6. Esse 139 fala dos deveres, poderes do juiz. Enfim, eu sou puquiano de São Paulo, discípulo direto de Celso Antônio Bandeira de Mello. A mim me parece que a expressão dever-poder, ela se amolda com perfeição ao modelo de Estado constitucional brasileiro. Eu não brigo por palavras. Mas a mim me chama a atenção os que criticam o poder e se lembram que esses poderes não existem, na verdade. E também não existe o contrário de poder, uma anarquia judicial, e muito menos uma anarquia das partes no processo. O que está vendo alguns colegas vêm sustentando em relação ao artigo 190 do Código. Negociação processual, sim, mas calma. Sobre o que você vai negociar? Sobre o recurso cabível, particularmente eu tenho dificuldade de... Posso ser um imbecil, evidentemente, um conservador, né? Mas eu ainda tenho dificuldade para isso. Mas falando aqui, dever, poder... O 139 fala de deveres e poderes. E se o problema é nomenclatura, o 139 fala de atribuições, e vamos em frente. Uma delas é o inciso 4.
Determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, e a boa doutrina vai dizer é um pouco de exagero. Indutiva é coercitiva, é mandamental, ou subrogatórias, quer dizer, ou o juiz manda o réu fazer, ou o juiz cria condições dele próprio, do aparato jurisdicional fazer, necessárias, isso é importante no Estado constitucional, necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Aí que vem, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Isso é fantástico. Eu me pergunto, então, eu acabei de afirmar e reafirmo, o modelo de execução de obrigação de pagar é típico, pague em 15 dias sob pena de multa de 10%, no título judicial, ou pague em 3 dias, e por redução de honorários em 3 dias no título extrajudicial. Eu lhes pergunto, esse 139.6 nos permite sustentar uma flexibilização, ou que tornar atípica a tutela, ou a técnica executiva, na obrigação de pagar quantia? Vejam, o próprio Código, ao meu ver, responde afirmativamente. Ele responde afirmativamente ao descrever, legislativamente, ao prever, ao prescrever, se quiserem, medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais. No 517, a sentença transitada em julgado é passível de protesto. Estudos feitos pelos cartórios de protesto em São Paulo apontam para quase 70% de pagamento de qualquer título protestado. Interessante. Eu acho isso uma subversão ideológica. Afinal, quem é que manda no cartório? Né? Mas é uma atividade absolutamente nobre, ética, legal, necessária e que, ao meu ver, tem hoje uma carga coercitiva para pagamento muito interessante. O Código, ao meu ver, aproveita isso no 517. E a negativação de nome, inclusive para execução de título judicial. Isso está lá, solto, perdido, lá na frente, mas dá para capturar no 782, parágrafo 5º. Então, veja, o próprio Código já expressamente já prevê outras técnicas que não sejam o pague sob pena disso, pague assim ou pague assado. Mas vamos além, para aquilo que não está escrito no Código. Eu posso, como juiz, flexibilizar um prazo de 15 dias? O pagamento. Eu posso flexibilizar o prazo de 3 dias? E quando eu digo flexibilizar, eu digo para mais ou para menos. Faz diferença? Será que o 139, inciso 6, que prevê a dilatação de prazos pelo juiz, se aplica aqui? Para ajudar o raciocínio, ou para atrapalhar. Será que as partes podem fixar calendário processual, em plena concordância com o juiz a respeito disso? Eu estou pondo pontos de interrogação, não tenho as respostas. Eu posso, como juiz, modificar a multa de 10%? A multa coercitiva, não, 10% é pouco. Isso é 15%. Ou 10% é muito, 5%, por exemplo. Eu posso modificar para mais? Para menos? Idem para os honorários de advogado. A lei hoje é clara. Se não pagar, incidem 10%. Eu posso, de antemão, falar, não, mas essa execução eu conheço. Eu sou juiz da comarca, uma comarca pequena, eu sei que vai dar muito trabalho. 10% é pouco. Desde logo já vou arbitrar em 12%, 13%, 14%, 15%. Sem prejuízo da impugnação, sem prejuízo dos embargos, sem prejuízo do efetivo trabalho concreto que o advogado eu sei que vai ter, mas de antemão 10% é pouco. Então saiba, o seu executado vai ser mais de 10% de multa e mais de 10% de honorários. Sim, contra a lei, mas não contra o sistema. Pontos de interrogação, isso é a tipicidade. Isso é a atipicidade. Até porque, em rigor, o 517 e a negativação não são mais atípicos, porque o Código, bem ou mal, passou a prevê-los. Né? Nos alimentos, para além de questões do tipo, que alimentos são esses? Essa é uma discussão importante também. Nós estamos acostumados a falar de execução de alimentos para alimentos do direito das famílias, o que já é um grande avanço falar famílias. Mas os alimentos ilícitos justificam prisão civil do ato ilícito? É um ponto interessante, porque a penúria da família às vezes é até pior, porque repentinamente perde, além do ente querido, mas aquele que supria as necessidades básicas da família, porque era o único que trabalhava e morreu num acidente de carro lamentável, etc. E aí, da hora para outra. Por que não pode mandar prender? Veja, eu não sou do processo do autor, eu sou do processo constitucional. Eu estou falando de execução, eu parto do pressuposto que alguém já tem direito.
Eu só estou querendo pôr em marcha o direito dentro dos limites constitucionais. A pergunta é, cabe prisão civil por alimentos indenizativos dentro da Constituição? É isso. Eu não estou violando a Constituição, eu estou indagando se a Constituição permite ou não. E aí é uma forma de ir além daquilo que nós estamos acostumados. O regime prisional pode ser alterado, porque a lei é brava, no mínimo 1 mês, no máximo 3 meses. E regime fechado, o juiz pode alterar isso? À luz da tipicidade da execução, à luz daquele 139, inciso 4, porque ele acha 1 mês pouco, acha muito, 3 meses muito ou pouco, acha que o regime prisional fechado não leva a lugar nenhum, bastaria pôr lá uma coleira no homem, na mulher, está tudo certo, basta já o constrangimento perante a sociedade de ele estar sendo monitorado pela justiça, mas para que ele vai ficar dentro, lotando cadeia, que nós não temos? Ponto de interrogação. Para a execução contra a fazenda, idem, sem dúvida nenhuma que temos precatórios, etc., temos RPVs, etc. O problema é que, no meio do caminho, as pessoas morrem de fome. E a pergunta que eu lhes faço é, o juiz pode flexibilizar precatório? Pode flexibilizar o prazo de 60 dias que o Código dá para a RPV? Por que 60 dias, data vênia? E isso para o RPV é importante, se os depósitos simplesmente estão sendo feitos aleatoriamente. Quer dizer, os depósitos são feitos pelo RPV independentemente da demanda concreta. Por que eu preciso esperar 60 dias? Não há razão nenhuma. É um prazo aleatório, e a pessoa está com penúria, a pessoa está morrendo, a pessoa é um servidor público que não tem o que comer, que foi indevidamente afastado pelo poder público. E o precatório, com a devida vênia, é algo que a gente precisa parar para pensar. Eu sei que é Constituição, mas não é cláusula pétrea. Precatório é desculpa para não pagamento, com a devida vênia. Eles mudam lei orçamentária durante o ano como querem, fazem o repasse que querem, fazem as promessas partidárias a hora que querem. Precatório é desculpa para credor da fazenda, data máxima vênia. Essa é a grande verdade. Não adianta julgar rápido, como o Sul julgou mais ou menos rápido, o Supremo, a emenda constitucional 62, e depois, ao modular, tirar tudo o que tinha de positivo lá. E dá na mesma, data vênia para o bom entendedor, meia palavra basta. Eu me pergunto, o juiz pode flexibilizar isso? Flexibilizar, repito, de acordo com a lei, sempre lida de acordo com a Constituição. Para além da execução, isso é que é interessante, essas técnicas executivas, até que ponto que elas chegam à tutela provisória? Qual é a interpretação que nós podemos dar no 297? Até que ponto que elas chegam no direito probatório, para atingir aquilo que o meu querido amigo de PUC São Paulo, professor William Santos Ferreira, chama de máxima do direito probatório, as técnicas de otimização da prova. Não basta ter direito à prova, tem que ter meios de produzir a prova. Até que ponto que aqueles artigos mencionados nos permitem flexibilizar o acesso à prova? Por exemplo, a súmula 372 do STJ, com a devida vênia, é uma das patéticas, porque enaltece a presunção de veracidade daquilo que não foi entregue pela não entrega. Mas, muitas vezes, eu não tenho o que presumir justamente pela não entrega. Menos mal que o Código encaminha-se nesse sentido, mas eu lhes pergunto, isso não é técnica executiva no que diz respeito à produção da prova? Idem, na boa e velha petição inicial da execução de título extrajudicial, é um artigo que nós já temos, o 615, inciso 3, perdido e esquecido, mas que, ao meu ver, nesse contexto ele merece ser mencionado, 799, inciso 8º, medidas cautelares na execução. Até que ponto que há também essa técnica executiva atípica para esta finalidade na execução? Cautelares de evidência, eu acho que são desnecessárias, porque o título eu já tenho, mas cautelares, medidas de urgência, melhor dizendo, de cunho de antecipação da tutela executiva, justamente para deformar essa questão. E aí lhes pergunto, como reflexões finais, e esse é o último slide, o que é novo no novo CPC? Essa é uma pergunta importante, uma pergunta que incomoda intelectualmente, porque há muita roupagem nova no novo CPC, mas, em rigor, permito-me dizer, o texto do 139, inciso 4, aqui mencionado, é novo. O texto dele é novo, nós não temos um equivalente no Código em vigor. Mas eu me pergunto, as ideias que ele nos permite alcançar são novas? Essa releitura, esta alteração estrutural, uma alteração paradigmática do binômio condenação e execução não é nova no Código.
ela foi posta, em termos de Código de Processo Civil, desde 1994. O convite, na verdade, está feito há 21 anos. A questão é aproveitá-lo desde lá ou achar que isso é novidade. Nada de mal que achem que é novidade, mas saibam que nós temos 21 anos de boa doutrina, boa literatura, boa jurisprudência para ser trabalhada aqui no Brasil em relação a isso. E, por favor, não me digam que é novo falar, como eu falei, a cada 3, 4 palavras, uma Constituição. O artigo 1º do Código é patético, porque ele nos convida, o Código, a lei, a ler a Constituição, como se pudesse haver uma opção entre ler e não ler. Mais patético ainda era o projeto da Câmara, que insinuava que o Código era o processo civil, e que, pelo menos, e legitimamente, o Senado aqui teve coragem de mandar a Câmara estudar um pouco mais, ao preservar o artigo 1º do anteprojeto, que era o do projeto aprovado anteriormente pelo Senado, mas que é inócuo, é pífio, porque ele não tem opção. Nós temos que interpretar o processo todo, não só o Código, à luz da Constituição. E aí vem a última e mais provocante, justamente dentro desse viés constitucional, dessa fundamentação constitucional, o devido processo legal nos impõe a tipicidade necessária ou obrigatória da tutela ou da técnica executiva. O modelo pague, sob pena de multa de 15% em 10%, é típico porque ninguém será privado dos seus bens sem um devido processo legal, e o legislador não tem escolha, senão em deixar o juiz sem escolha. Se isto for verdade, como é que nós justificamos a atipicidade que vem se caracterizando no direito brasileiro com relação às demais modalidades obrigacionais? Fazer, não fazer, entrega de coisa. Pode ser que a nossa doutrina toda esteja errada, hein? Ao sustentar a atipicidade das obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa, porque colidentes com o devido processo legal, na verdade, o devido processo constitucional. Mas ficam feitas as provocações. O que eu acho que é importante em tempos de novo Código de Processo Civil é nós pensarmos criticamente sobre tudo aquilo que é novo, de verdade, e há muita novidade, inclusive as inconstitucionalidades formais, como nunca antes neste Brasil, em termos de código republicano, como se costuma dizer. Não há nenhum similar neste Brasil sobre tanta jobinada como houve no Código de Processo Civil atual, seja aquilo que é novo só na numeração do artigo, como esse tema. Repito, o 189, inciso 4, apenas prescreve o que boa doutrina já propunha. E aí os limites disso, a efetividade disso, o alcance disso, a transformação da letra do artigo em norma jurídica depende de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção e pelo honroso convite.